Olá, estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós queremos refletir com você, mas ao mesmo tempo saber de você como se comporta diante de uma tempestade. Isso mesmo, você tem medo de uma tempestade? Não tem? É isso que nós vamos comentar aqui hoje com esse querido William Sanches que está de volta conosco e nos traz o livro Sem Medo da Tempestade. William, muito bom estar com você aqui de novo. Obrigado. Sem medo de qualquer tempestade que venha. As pessoas têm muito medo da tempestade porque a tempestade ela é sinônimo de mudança. Isso. E o nosso cérebro não quer mudar. Não quer mudar. Você sabe que eu me lembro de criança, meu pai contava, eu nunca vi, mas o meu pai sempre contava. Ele tinha uma única irmã. E certa feita uma tempestade quebrou, assim, destruiu o abacateiro que existia na casa dessa irmã. E por conta disso, nossa, toda vez que chovia, a minha tia fechava todas as portas da casa, apagava todas as luzes e ficava embaixo da mesa. Ela disse que era uma... Então era todos um ato, tinham medo da tempestade. A família inteira. Era um ato, assim, constante a cada tempestade ou a cada chuva, né? Isso marcou muito. Então, assim, a cada Quando você começou a ler, você já lembrou. Eu já lembrei. Da cena. Nossa, mas aí você vai compreendendo o que acontece na tempestade, né, na chuva, enfim, você vai perdendo o medo, né? Perdendo ou enfrentando essa situação, é isso? Eu até brinco no livro, eu abro com uma história parecida com a tua, porque quando eu era pequeno, eu olhava pela janela, eu achava lindo o raio. Quando vinha o barulho do trovão, eu me escondia. Eu não sabia o que eram as mesmas coisas, né? Isso. E um dia na escola, a professora explicando pra gente, eu ainda pequeno, ela explicava assim, o raio que é perigoso, tal, porque o trovão é o som desse raio, quando atinge a terra ou atinge alguma coisa, ele faz aquele estrondo. E aí a professora falou assim, muitas vezes a gente tem medo das coisas erradas, porque veja só, você tem medo do som, o som não é nada mais. Isso já aconteceu, né? Como a luz é muito mais rápida do que o som, então a luz chega mais rápido até nós, o som chega um pouco depois. Exato. Por isso que tem tempos diferentes, né? A luz e o raio. Aí, com a vida, eu fui aprendendo que muitas vezes nós também temos medos errados. Exato. E muitas vezes a gente tem muito medo errado. Primeiro que a gente cresce ouvindo não. O tempo todo não, não, não. E as pessoas, maioria frustradas, a gente tem muita gente frustrada. E as pessoas, elas não conseguem realizar os seus sonhos. E no Brasil, principalmente, tem uma coisa que eu estou até pesquisando sobre isso para escrever. Chama-se ódio ao sucesso alheio. Ódio ao sucesso alheio. Tem muita gente que tem raiva com o sucesso do outro, raiva do que o outro prospera. E é impressionante o porquê isso. Então, as pessoas, quando vêem o outro avançando, às vezes ela está na zona de conforto, ela se vê obrigada também a avançar. E tudo muda. Nós brincamos no começo, Maria, da tempestade, porque a tempestade vem para mudar. Mas não essa tempestade que a gente está falando de chuva, de raio, tempestade na vida. Às vezes vem uma dificuldade na vida da gente, primeira pergunta que a gente faz, por que, meu Deus? Por que isso está me acontecendo? Por que é só comigo? Quando a gente faz a pergunta do porquê, eu me coloco como vítima. E eu trabalho o vitimismo. O vitimismo te puxa para baixo, o vitimismo só com você acontece isso. Você não olha para as coisas para frente. A gente tem que mudar sempre a pergunta e perguntar assim, para quê? Quando eu faço a pergunta para quê, eu já me coloquei como um aluno, como se a vida fosse uma sala de aula. Você já vai aprender alguma coisa. Eu já tenho que aprender alguma coisa. Então, essa tempestade aconteceu para quê? O que essa tempestade está dizendo para mim? Porque as tempestades na vida da gente, elas falam. Grandes tempestades que aconteceram comigo, elas foram para melhor. Eu lembro que eu era de uma rádio em São Paulo, Rádio Mundial. Eu tinha um programa durante muito tempo na Rádio Mundial, sexta-feira à tarde. E um dia acabou o meu programa da Rádio Mundial. E como sempre, você fica triste, né? Sim, você gosta de falar, gosta de fazer rádio, essas coisas todas. E eu falava, nossa, onde eu vou falar agora? Eu fiquei muito mal, fiquei uma semana mal. 2 semanas, 3, porque chegava o horário do meu programa de rádio e eu lembrava que aquela hora eu estaria no rádio, né? E aí me veio uma grande tempestade nessa época de ter perdido o meu programa. E eu lembro que nessa mesma mudança eu fui para a Rádio Boa Nova, nessas mesmas semanas de transição, e fui convidado para ir para a Jovem Pan. Então, eu estou hoje na Rádio Boa Nova de todas as manhãs, na Jovem Pan aos sábados. Então, se não fosse essa tempestade da mudança, da saída... Claro que eu estou dando um exemplo simples, que as pessoas vão entender, o exemplo da vida delas. Mas a tempestade vem para te empurrar. Exato. Se você não se coloca como vítima. Se eu ficasse como vítima chorando, eu estaria até agora sem programa. Exato. Porque você ficaria sendo um sofredor.
Deus não se agrada de quem fica sofrendo dessa maneira. Verdade. E eu acho que você faz a analogia da tempestade chuva com a tempestade situação, né? Mas se nós fizermos também para a tempestade chuva, a mesma pergunta, para quê? Para que essa chuva, né, aconteceu? Para que eu não jogue mais lixo, eu não devo jogar, não é? Para que eu não agrida a natureza, enfim. Para que acabe a poluição, para que as plantas se renovem, tudo. Tudo você vai achar. Para que os rios se abasteçam. Isso. É tão bonito isso, né? A natureza, sabe, nos ensina tudo. Tudo a gente pode observar na natureza. A natureza é sábia porque a natureza é Deus e nós somos natureza. Exato. É que o ser humano, ele se acha tão grande, tão poderoso, que ele se vê fora da natureza e ele esquece que ele é natureza. Isso. Nem tudo é dia, nem tudo é noite. E nenhuma noite impediu o nascer do sol, as coisas acontecem. Se você observar a semente precisa morrer para dar vida ao broto. E aí você fala, puxa, mas ela ficou para trás, ela se perdeu. Quer dizer, aquela semente morre para nascer o broto, aquele broto dá uma árvore, aquela árvore dá novos flores, novos frutos, e dentro daquele fruto tem outra semente. Então, quer dizer, é o nascer, o crescer, e o morrer e o continuar sempre. Né, assim, ao um mesmo ciclo. tempo, né? Quando você morre, você renasce, né? Quando você muda, você morre e nasce ao mesmo tempo. Eu sempre falo nas palestras a palavra recomeçar. Recomeçar significa morrer e nascer ao mesmo tempo. Então, algo não está bom, não importa se você tem 30, 40, 60 anos. Eu estou casada há 30 anos, William, eu tenho um público feminino muito grande, eu recebo muitos e-mails, às vezes comentários no Facebook, de mulheres assim, William, eu estou casada há 30 anos, será que o meu marido é meu karma? Até a palavra karma a gente precisa entender. Exato. Que a palavra karma significa ação, do sânscrito. E dentro do livre-arbítrio é liberdade, então eu posso escolher os caminhos. Tem mulher que está sofrendo, tem mulher que está apanhando do marido, tem mulher que já tentou mudar esse marido e ele não muda. Quer dizer, você não fez essa pessoa assim, eu não fiz a outra pessoa do jeito que ela é é assim. Então, se eu não conseguir mudar, se eu já tentei mudar, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito de fazer com que eu sofra a vida inteira. Porque eu tenho que amar o próximo, mas eu tenho que amar a mim também. Exato. Primeiro, então, eu preciso, às vezes as coisas não estão boas, vem uma tempestade, ela quer mudança. Então, eu preciso mudar. Eu preciso reconstruir coisas novas, senão eu serei sempre os mesmos. Certo. E a gente não é sempre o mesmo, exatamente. Né? Você vai mudando o tempo inteiro. O rio não é mais... o rio nunca é mais o mesmo, né? Não. E é interessante a analogia do rio, que a água do rio só faz redemoinho quando ele encontra um obstáculo. Exato. A gente só melhora quando a gente encontra um obstáculo. Você é obrigado a melhorar, obrigado a mudar. E muitas vezes obrigado a se renovar. Muito bom. Nós já vamos continuar falando sobre já? isso. Já? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.